Olá, crianças, tudo bem? Estou morrendo de saudade. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa sequência didática de pontuação. A etapa 1, nós já iniciamos na aula, na escola, quando estávamos presencial. Lembram do conto Chapeuzinho Branco? Acho que vocês ainda estão lembrados dele. Mas a Dona Rosa vai deixar um link para vocês ouvirem a contação da história novamente, para vocês recordarem, tá bom? E nós vamos dar continuidade na etapa 2. Na etapa 2, nós vamos fazer a leitura e análise do conto, com foco na pontuação. Atividade 2A, nós já fizemos na sala de aula. E nós vamos dar continuidade. Olha o tanto que esse conto é grande, olha. Começa aqui, ó, Chapeuzinho Branco. Aí vai, termina aqui, ó. Página 130. Então, um texto bem longo que vocês podem usar para treinar a leitura. Mas na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma parte desse conto, um trecho. Nós vamos usar o trecho, esse trecho aqui, ó, da atividade 2B. O que nós iremos fazer nesse trecho da atividade 2B? Atividade 2B. Análise coletiva de trecho do conto Chapeuzinho Branco. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... Aqui, ó. Leia em parceria com seu professor, observando os sinais de pontuação utilizados pelo autor nesse texto. Então, nós vamos ler esse trecho, vocês vão ler comigo, vocês pegam o livro de vocês e vão ler acompanhando aí, tá? Depois nós vamos analisar os sinais de pontuação que esse autor usou, para deixar esse texto bem escrito e para que ele tenha sentido, porque um texto sem pontuação fica sem sentido, né? Então, vamos na leitura? Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Então, a menina colocou suspiros numa cesta, deu um beijo na sua mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim. Lembra da musiquinha? Ah, que ela cantava. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Aí continua na outra página esse texto. Continua aqui em cima, ó. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Agora eu começo um diálogo aqui, ó. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Eu estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, uma adaptação da equipe Ceia. Então, gente, a Dona Rosa fez a leitura desse trecho desse conto. Agora, vamos analisar comigo quais foram os sinais de pontuação que o autor usou nesse trecho. Então, vamos voltar lá no comecinho, ó.
Aqui, ó. No primeiro parágrafo. O que ele usou aqui? Ponto final. Depois aqui, ó. Todos gostavam dela. O narrador tá contando essa parte, né, ó. Aqui, outra aqui, ó. Ponto final. Depois do ponto final, a gente tem que continuar com letra maiúscula. Aqui que ele usou aqui, ó. Vírgula. O que mais que ele usou? Aqui, ó, outro ponto final. Continua com letra maiúscula, né? Foi indo, ó, até chegar aqui no final. Aqui no final desse parágrafo, o que ele usou aqui no finalzinho, ó, ponto final. Olha que esse parágrafo é um parágrafo um pouquinho maior, por isso que ele tá dividido, ó. Começou aqui, ó, espaço, letra maiúscula, ó. Esse espaço aqui que ele deixou chamado parágrafo, começou com letra maiúscula. Aí depois terminou e continuou. Como ele não tinha terminado o assunto ainda, ó, ele continuou com letra maiúscula. Foi continuou. Aqui ele tá falando da Chapeuzinho Branco, tá falando como das características dela. Aí depois aqui no segundo parágrafo. Um dia sua mãe lhe disse, ó, aqui terminou com 2 pontinhos. Por que aqui terminou com 2 pontinhos? O que quer dizer esses 2 pontinhos? Indica que alguém vai falar, que o narrador vai deixar um espaço para o personagem falar. Então vamos para a linha de baixo, ó. Aqui, ó. O que indica essa travessão? Indica que alguém está falando, o personagem está falando, ó. Então toda vez que o personagem estiver falando, eu coloco travessão. Então, os 2 pontos indicam que alguém vai falar. Aqui, ó. Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. 2 pontos, terminou com 2 pontos, ó. Por que aqui terminou com 2 pontos, ó? Tá indicando que também no próximo parágrafo alguém vai falar. O narrador vai deixar alguém falar, um dos personagens vai falar. Então aqui, ó, travessão, ó, tá indicando que outra pessoa vai falar. Quem foi que falou aqui nesse primeiro parágrafo que eu estava lendo anteriormente? Quem que estava falando aqui? A mãe da Chapeuzinho Branco. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para a minha solitária vovozinha. Aqui, ó, travessão. Então, aqui está indicando que a Chapeuzinho está falando. Aí continua. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na sua mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim. Aqui, ó. A vírgula, para dar uma pausa na leitura. Cantava assim, os 2 pontos. Indica que alguém vai falar. Quando alguém vai cantar, quer dizer que alguém está falando. Eu posso representar a fala pelo travessão e posso representar também aqui, ó, entre aspas. Essas aspas indicam a fala de alguém. No caso aqui, quando está cantando, também está falando. Quem é que cantou isso aqui, ó? Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Quem cantou? A Chapeuzinho Branco. Então, aqui, ó, por isso que está escrito entre aspas, porque está indicando que ela está cantando, ela está falando. Aqui a fala está indicando pelo travessão, ó. Vamos para o próximo. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menino do Chapeuzinho Branco. Aqui, ó. Novamente um travessão. O travessão indica que alguém está falando. Quem falou isso aqui?
Bom dia, menino do Chapeuzinho Branco. Foi a mamãe do Chapeuzinho? Quem falou aqui? O lobo, né? Aí aqui, ó. Bom dia, senhor. Outra travessão. Indica que alguém está falando. Ela respondeu, ó. Ele falou aqui com ela respondeu aqui, ó. Quem respondeu aqui, ó? Bom dia, senhor. Chapeuzinho Branco. O que você está trazendo nessa cesta? Ó, travessão. Está fazendo uma pergunta. E aqui no final, que ponto usou aqui nesse finalzinho aqui, ó? Que ponto finalizou esse parágrafo? Esse parágrafo foi finalizado com um ponto de interrogação. Ele está interrogando, está fazendo uma pergunta. Quem é que fez essa pergunta? O que você está trazendo nessa cesta? Quem é que fez essa pergunta? O lobo mau. Uns suspiros. Aqui, ó, outro travessão. Alguém está falando. Quem é que respondeu? Perguntou, estava respondendo na linha de baixo. Aqui, ó, travessão para responder. Uns suspiros. Quem respondeu? Chapeuzinho Branco. Para mim, aqui, ó, outro travessão, porque tem alguém falando. Aqui, ó, que pontuação finalizou esse parágrafo? Outro ponto de interrogação. Por que ele usou esse ponto de interrogação aqui? Porque ele está fazendo uma pergunta. Para mim, ele perguntou, é para mim esse suspiro? Aí alguém vai responder, ó, novamente, travessão. Quando você vai responder, ó, travessão, vai responder, quer dizer, vai falar. Não. Aqui, ó, deu uma pausa. Primeiro ele responde. Não. Aí continua respondendo. Sinto muito. Já respondeu. Não, sinto muito. Agora ele vai justificar. Por que ele sente muito? Ó. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então, ó, o Chapeuzinho falou que não é para ele, que ela sente muito, que esses doces é para vovó dela. Então o narrador aqui está justificando, ó, pôs o ponto e continuou depois do ponto explicando por que não é para ele. Opa, a câmera vai cair. Então o lobo pensou, 2 pontinhos. Os 2 pontinhos indicam também quando a pessoa vai pensar. Não só quando vai falar. Se ele vai pensar, ó, vai abrir espaço para uma pessoa falar ou pensar, 2 pontinhos. Olha, quando o personagem vai pensar, aí você coloca o pensamento dele entre aspas. Aqui aspas, ó. Abre aspas. E no final do pensamento, você tem que fechar aspas. Então, quando tem uma fala, pode ser entre aspas, é o pensamento dele aqui está entre aspas, porque é uma fala de uma outra pessoa. Então eu coloquei entre aspas, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros de sobremesas. Então, toda vez que você quiser colocar o pensamento de uma outra pessoa, você coloca entre aspas. Aí eu já sei, quando eu for ler, já sei que aquele pensamento não é seu, aquele pensamento é de uma outra pessoa. Porque se você colocar um pensamento e não colocar entre aspas, eu vou achar que aquele pensamento é seu. Você que está escrevendo o texto que pensou aquilo. Então esse pensamento aqui é do lobo. Quem está pensando isso aqui é o lobo. Então, ó, outra coisa, criança, vocês viram tanto de, ó, cada fala, uma travessão e um parágrafo, ó. Tem que deixar o espaço, depois do espaço, que é o recuo de um dedo, coloca o travessão. Lembra que a dona Rosa falava da boquinha? Cada pessoa fala com a sua boquinha, então cada personagem quando for falar tem o seu próprio travessão. Então, ó, falou aqui um personagem, seu travessão, o outro respondeu, um outro travessão. Então não posso responder aqui na frente, ó. Vou colocar o travessão aqui na frente e responder aqui na frente. É outra pessoa falando. Então é um novo parágrafo, um novo travessão. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o texto
ele tem que ser dividido em parágrafos. Eu não posso fazer um texto, começar o primeiro parágrafo, espaço, letra maiúscula e escrevendo até o final da minha linha. O texto, quando eu for escrever, tem que ser dividido em partes, em assuntos, cada parte um parágrafo, tá?